Nós vamos conversar agora com o professor Rafael Alcadipani, da Fundação Getúlio Vargas, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também. Professor, bom dia, obrigado mais uma vez por nos atender. Eu queria entender do senhor qual é a avaliação que o senhor faz sobre a lógica que o crime organizado impõe para matar duas autoridades tão importantes no combate às facções criminosas. Elas mataram, segundo o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, a razão a gente não sabe ainda, mas mataram recentemente o ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. E trouxeram para cima delas, para cima dela, a facção organizada, todo o aparato estadual, né? Hoje, a Polícia de São Paulo, o Ministério Público, o Ministério da Justiça, em determinada medida, querem solucionar esse crime e aplicaram toda a potência que tem de investigação para solucionar esse caso. Por que pouco tempo depois elas teriam interesse, que vantagem elas levariam, ou ela levaria a facção criminosa, de matar outras duas figuras tão importantes no combate ao crime organizado e aumentar em muitas vezes a potência do Estado agindo contra ela, a facção criminosa? O porquê desse assassinato, eventualmente agora, professor? Olha, bom dia a você e todos que estão nos assistindo. O que acontece é que eles querem instituir o terror, né? A facção criminosa ela tenta atuar com ações espetaculosas, com ações que são ações que chamam muito atenção, como o que aconteceu no caso do Dr. Rui Fontes. Essas ameaças ao Dr. Lincoln e ao Sr. Medina não são novidades, elas já acontecem há muito tempo, mas agora a gente está vendo que a coisa é extremamente séria. A gente está vendo pessoas alugando, criminosos alugando casas próximos à residência do Dr. Lincoln, monitorando o andamento da família do Sr. Medina. Ou seja, o crime ele quer instituir o terror. E Rafael ele já está conseguindo. A gente conversa com pessoas aí que são envolvidas em investigações. Elas estão muito preocupadas porque elas não sentem que elas têm um apoio necessário do Estado para conduzir essas investigações. A gente precisa de mudanças urgentes para que essas pessoas se sintam protegidas para a gente poder continuar enfrentando o crime organizado. Para a Isabela Leite, que já há muito tempo acompanha esse caso, apurou a operação desde o finzinho da madrugada, começo da manhã, tem uma pergunta para fazer para o senhor também. Oi, Rafael, bom dia para você. Obrigada, Colombo. Queria continuar nesse debate sobre a proteção dessas autoridades. Trago aqui dois nomes que combatem, a cada um na sua atuação ali o crime organizado, Lincoln Gaquia como promotor de justiça e Roberto Medina como responsável por presídios que acabam acolhendo, recolhendo esses presos e lideranças. Por exemplo, Marcola já ficou em vários presídios que, de certa forma, foram comandados por Roberto Medina. Mas o Medina, por exemplo, mesmo estando nessa lista de jurados de morte do PCC, até esse plano ser interceptado, ele estava sem escolta policial. Diferente de Lincoln Gaquia, que tem uma das escoltas mais reforçadas do Brasil atualmente. Então, eu queria te ouvir, mesmo com a morte do Dr. Rui, de um outro plano que foi interceptado para matar o Amaury Silveira Filho, que é um outro promotor do GAECO em Campinas, em agosto. Você entende que as autoridades, mesmo com esses casos, estão se sensibilizando para a gravidade do que a gente está presenciando nessas investigações? Isabela, é uma alegria falar com você, muito obrigado pela pergunta. A gente percebe que o Brasil, né, em relação ao crime organizado, a analogia que algumas pessoas têm feito é como aquela história do sapo, né? Que quando você coloca dentro da água e vai cozinhando aos poucos, ele não percebe, quando você joga na água fervendo, ele pula e ele pula rapidamente fora. A gente está sendo cozinhado na água fervente com relação ao crime organizado. Já passou, as coisas já passaram do limite, o crime organizado está comandando de lojas de brinquedo a motéis, literalmente, as últimas investigações mostram com planos ousadíssimos para matar autoridades. A gente sabe que não interessa o tamanho da escolta. A gente viu isso acontecer na Itália, por exemplo, onde se explodiu a rodovia, onde um juiz de interesse ali contra a máfia passava, né? Então, assim, o Brasil vai precisar passar, infelizmente, por muito mais trauma. O Brasil vai precisar passar por um 11 de setembro, né? Tem gente que diz isso, né? Do crime organizado, para que a gente se pare de brincar com esse assunto, que é um assunto extremamente sério. Hoje a gente vê ainda uma desarticulação dos esforços, coisas estão melhorando, mas ainda falta muito para que o Estado brasileiro tome medidas efetivas e enfrente, de fato, o crime organizado com toda a sua pujança.
Rafael, muito bom dia. Aqui, Camila. Quero te perguntar ainda dentro dessa lógica, eu vi que você escreveu um artigo recente falando da época ainda do ex-delegado que, infelizmente, morreu por causa de uma ação do PCC. Eu quero te perguntar um pouco sobre essa lógica de terrorismo mesmo, que é o termo que você usou, que eles têm feito, inclusive, midiaticamente. Como é possível fazer frente a isso com todos os instrumentos de segurança que a gente tem? E, principalmente, se você concorda que essa lei antifacção, que ainda vai ser votada no Congresso, é um avanço. Oi, Camila, obrigado pela pergunta. O crime organizado, essas pessoas que cometem os crimes, elas são pessoas que são descartáveis para o crime organizado. Tem muitos desses que podem cometer os crimes, porque eles querem levar o terror, eles querem levar ao desespero, para que as pessoas não investiguem eles, para que o Estado não vá contra eles. A gente vê no México, a gente já viu na Colômbia, a gente viu acontecendo na Itália, que eles desconhecem limites, eles começam a atacar jornalistas, quer dizer, para levar o terror e para evitar que eles sejam investigados, eles fazem de tudo para instituir mesmo essa lógica. Agora, o projeto de lei que foi mandado, eu acho que é um começo, é importante que a gente tenha, sim, uma mudança legal, é importante que a gente tenha uma mudança legal muito mais detalhada do que essa que está acontecendo quando a gente está tratando de facção criminosa. É preciso sentar as grandes cabeças do Brasil que lidam com esse assunto e pensar em um plano que envolva, evidentemente, a questão legal, mas não apenas a questão legal. A gente precisa começar a pensar, a gente está o tempo inteiro falando de figuras, né? A gente fala do Dr. Lincoln, que fez um trabalho aí histórico, o senhor Medina, que faz um trabalho histórico aí, mas assim, a gente não poderia ser tão personalizado isso, a gente precisa tirar o rosto das pessoas e deixar que o Estado atue. Então, assim, há uma série de medidas que já aconteceu no mundo, que esse projeto de lei é um início ainda tênue, porque a gente precisa aprofundar muito mais a seriedade da forma de lidar com essa questão. Professor Rafael Valdo Cruz, professor, como o senhor disse, né, o crime organizado está muito bem organizado e ganhou uma estrutura de uma grande empresa, né, empresa gigantesca, né? E aí a pessoa que está ali na rua assistindo a gente fica pensando, pô, mas se isso é tão grande assim, se isso é tão gigantesco assim, não seria mais fácil localizar e combater, né? Porque se eles têm essa estrutura tão importante, eles devem ter algum centro ali de organização, de planejamento. Por que o Estado não consegue localizar e prender uma estrutura tão gigantesca assim? O que realmente não permite que isso aconteça? Obrigado pela pergunta, Valdo. Tem dois aspectos aí que são importantes. O primeiro deles é que o crime ele não funciona, ele funciona assim, ele tem a lógica de uma grande corporação do crime, mas ele trabalha muito mais em redes, né? Ele é muito mais descentralizado, né? A forma de atuação, principalmente no comando da capital, ela é completamente descentralizada. Então você precisa ter, é mais delicado a forma de você encontrar esses centros de decisão, mas eles estão aí presentes. O que falta é a gente ter uma organização do Estado juntando os diferentes entes, deixando a vaidade de lado. A gente tem defendido a necessidade de uma autoridade nacional antimáfia para lidar com essa dimensão de máfia. E outra coisa, a gente precisa também enfrentar a questão da infiltração do crime organizado nos agentes de Estado, que é uma das coisas que mais assustam no Brasil, né? A gente vê algumas decisões judiciais, a gente tem infiltração nas forças de segurança, a gente tem infiltrações em diferentes dimensões aí do Estado brasileiro, na questão dos presídios também há essa infiltração. Então a gente precisa fazer uma limpeza dessas instituições para que elas possam atuar de forma mais, digamos assim, célere no que diz respeito à sua atuação. Mas não é apenas a limpeza, precisa de uma articulação também de esforços. A gente viu aí na Carbono Oculto que são coisas que podem ser, há coisas importantes que podem ser feitas, mas a gente precisa aprofundar e muito esse tipo de ação. Não é, professor, complementando essa pergunta do Valdo, que alguns centros de decisão já estão no sistema penitenciário, não é? Essa semana o jornal O Globo publicou um relatório mostrando o nível de influência. Vejam só que Fernandinho Beiramar ainda tem sobre o Comando Vermelho, preso há muitos anos em presídio de segurança máxima, para não falar no Marcola, em outras lideranças que estão há mais de 2 décadas presas sob custódia do Estado. Ou seja, enquanto a gente não recuperar também a autoridade sobre o sistema penitenciário, mesmo a segurança máxima, mesmo presos, esses indivíduos vão continuar ditando as regras do terror aqui do lado de fora, né?
Sem dúvida, já evoluiu, né, do que era antes, a gente teve uma evolução, mas ainda falta muito para a gente colocar. E essa prisão do segurança máxima, esses presídios federais, eles têm ajudado, mas aí só que você tem os outros presídios, onde você não tem um controle tão grande, né? A gente vê no próprio estado de São Paulo o controle efetivo que o primeiro comando da capital tem nas cadeias aqui, tanto de informação, tanto de conversa que acontece, que acaba saindo e indo para fora para a facção, né? A gente tem uma situação inusitada onde o comando, ou partes importantes do comando das facções criminosas estão sob custódia do Estado, o que é algo que é impensável. Então, por isso que a gente precisa enfrentar a corrupção, a gente precisa melhorar as estruturas, a gente precisa coordenar os esforços de forma muito mais séria e profissional do que tem sido feito hoje, porque a gente está caminhando por um caminho que sem volta em relação ao crime organizado, infelizmente. Professor Rafael Alcadipani, muito obrigado pela entrevista e bom fim de semana para o senhor. Para vocês também, obrigado.